Matriz de Risco. Episódio de hoje, Miss Sarajevo. Gravado em 16 de novembro de 2018. Fala, maninho! Fala, maninho! Fala, galera! Tá entrando no ar mais um Matriz de Risco. Comigo, André Brown, e com meu grande amigo aqui, André Varvar. André, tamo lá. Foi muito bom aí o primeiro e o segundo episódio. Agora estamos entrando no terceiro com algumas pequenas novidades. Primeiro vamos agradecer a nossa amiga Renata Oliveira, Que faz essa locução maravilhosa no início do episódio. Obrigado, Renata. E a Débora, que fez essa logo maravilhosa. A Débora, sobrenome? Heisenberg. Ela é parente de quem? Do cara lá do Breaking Bad. Breaking Bad, do Walter White. Do careca. A gente tem uma novidade aí que a gente trouxe agora. Nós temos um WhatsApp. O André vai dar um número pra vocês aí. É 21 9955 71813. Não vou ficar repetindo porque senão parece programa de rádio, mas é 21 9955 71813. Mandem ideias, sugestões de pauta, mandem um áudio até 1 minuto. A gente vai soltar o áudio aqui no ar, falando o que você quiser. Isso aí, é livre. Não falem palavrão, não falem de política, não falem de futebol e religião. O resto vocês podem falar. À vontade. E a gente vai debater e vai começar um tema sobre o que você mandou. É isso aí, gente. E o Muro de Berlim? Você sabe por que o Muro de Berlim caiu, André? Você sabe por que o Muro de Berlim caiu? Assim, aquele símbolo maior da Guerra Fria, aquele muro que separava duas cidades, Berlim Oriental e Berlim Ocidental, separando povos irmãos, pessoas que viviam na mesma cidade? Eu não sei por que ele caiu, não, mas eu lembro do Pedro Bial. Na frente do muro. Pedro Bial. Emocionante foi aquela 90, imagem. Não Emocionante foi? aquela imagem. Eu lembro disso. Ele lá cobrindo ao vivo a queda do mundo de Berlim. Foi ao vivo, né, cara? Não tinha muita coisa ao vivo internacional naquela época, Não, sabia? não tinha. Não tinha. E Pedro Bial tava lá, depois foi fazer o Big Brother, mas é um grande jornalista. Peraí. Não. Mas é um grande jornalista. Pedro Bial é um grande jornalista. Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Calma aí. Isso aí foi em 90. O Big Brother começou em 2000. Ah, sim, claro. Não, o que eu quis dizer é o seguinte, Se bem que foi tanto tempo, carreira você parar dele... pra pensar agora no arco do tempo, foram só 10 anos entre o muro e o paredão. 10 anos. 10 o muro anos. e o paredão, é isso aí. Mas sabe que é muito complicado pra um jornalista como ele, assim, um marco da carreira dele, nunca mais vai conseguir fazer uma coisa Mas tão ele incrível. já era correspondente de guerra, se não me engano, ele cobriu a guerra do Sarajevo também. Mas você imagina, cara, ele jamais, e ele tem consciência disso, todo mundo teria consciência, jamais vai cobrir uma coisa tão grandiosa quanto a queda do Muro de Berlim, um marco da Guerra Fria. Ali acabou a Guerra Fria de vez, né, cara? Você sabe que a guerra tem muito a ver com rock and roll? Sabia disso? Não sabia, não. Vou te falar porque em Sarajevo, eles escutavam pra a mãe, as famílias, as crianças não escutarem as bombas caindo, os bombardeios, eles se trancavam em quartos, em bunkers, né? Não tinha bunker porque ninguém... Bunker é quando é nos Estados Unidos, né? Que tá sempre, o cara tem bunker nos Estados Unidos porque ele tá sempre esperando dar uma merda lá. Inclusive é um negócio, um comércio. É um negócio, né? O cara tem lá aquelas coisas que usam muito pra guardar também gente desaparecida que vai descobrir 20 anos depois. Tem 30 anos depois. Tem um filme ótimo, Quarto de Jack, né? Ai, ótimo pra você, né? Aquele filme é deprimentíssimo. Deprimente. Excelente. Sobre o tema é bonito, mas é muito deprimente. Nossa, não assista. Americano tem muito esses quartos. Assista um trailer que o trailer Como é que bom. chama isso? Quarto do Pânico. Não. Esse quarto não é porão, basement. Basement, mas é porão em inglês, né? É basement porão, porão. Que eu tava... Em cima é sótão, eu tava pensando em sótão. Não. Não é sótão, é porão. Então, em Sarajevo, eles se juntavam nesses lugares, ficavam lá e botavam música de rock and roll alta. Para as crianças não ouvirem as bombas da guerra. Pra não ouvir as bombas caindo. Como é que... Porque uma vez, cara, assim, teve uma coisa... Miss Sarajevo, você sabe o que foi a Miss Sarajevo? Miss Sarajevo é uma música do U2, que é a sua banda preferida. Do Bono com o Pavarotti. Do U2 com o Pavarotti. Mas por que tem essa música Miss Sarajevo? Porque durante a guerra em Sarajevo teve um concurso de Miss. Cara, essa história é sensacional. Conta essa história, que essa história é incrível. Eu sei muito por cima, mas eu vou botar o link na descrição. Tudo que a gente fala aqui tá na descrição do episódio do nosso Facebook. Mas o seguinte, as pessoas olhavam pra Sarajevo, só viam imagens de guerra, bombardeio, guerra. Então a imagem que as pessoas tinham, o resto do mundo tinha do Ocidente, o mundo inteiro, não só o Ocidente, todo mundo tinha de Sarajevo, que era um lugar devastado por guerra. Que não existiam pessoas normais ali, só existiam sobreviventes de guerra e que a vida não tinha uma vida cotidiana. Né? Então eles resolveram fazer um concurso de Miss. Como o Rio de Janeiro, né? E juntaram todas as Misses, as concorrentes no palco, e elas abriram um cartaz escrito Don't let they kill us. Não deixa eles nos matarem. E essa imagem rodou o mundo inteiro. Falou, caraca, olha só, tem mulheres bonitas lá, tem vida. Existe vida lá. Tem um concurso de Miss, né? Tem um concurso de bombas caindo, tem um concurso E aí de... o Bono e o Sarajevo, o Bono e o U2 e o Pavarotti
um dos três tenores. Teve aquela coisa, faz os três tenores, fez sucesso pra caraca no Brasil. Os dois tenores? Que eles cantaram. Ah, mano. Não, Pavarotti, Plácido Domingos e tinha outro que eu jamais lembrarei o que mas era quando eles... Pavarotti morreu recentemente, eles precisavam ganhar dinheiro, eles fizeram esses três tenores, né? Bem barrigudo o Pavarotti, né? Nossa. Mas enfim. E você sabe, cara, que o Pavarotti veio no Brasil cantar, mano. Nego não vaiou o Pavarotti. O Pavarotti aqui no Brasil virou funk. Tem um funk. Pavarotti, vou botar o link aí. Tem um funk. Mas tu sabe que ele foi vaiado, né? O único lugar no mundo que ele desafinou. Sabe quem cantou? Ah, não. Foi o Pavarotti, foi com a Andrea Bocelli. Foi a Sandy, cara. A Sandy não gosta. Você sabia que a Sandy não gosta de música sertaneja? Ela odeia música sertaneja. Ela não gosta, ela fala. Mas ela cantava Mariquinha, a Pápia a Porteira, não tinha. Pois é, cara. E o irmão dela, o Júnior, também renegou o passado sertanejo dele. Ele tem uma banda chamada 9 Anjos, 7 Anjos. Ele é baterista, toca muita bateria. Quer dizer, o cara foi se esconder, né, na verdade. Você sabe que o baterista do Iron Maiden, se você viu qualquer amo. Esse cara é foda. É o Nico McBrain. Então, se você olhar o set de bateria dele, tem prato até atrás dele, né? É isso. Aí uma vez perguntaram pra ele numa entrevista por que ele tinha tanta coisa. Ele falou, cara, porque se eu errar, eu bato em alguma coisa, eu faço um som. Alguma coisa eu tô tocando. É engraçado, ele é daqueles que finge que não toca pra caramba. Engraçado, o Nico McBrain tem uma coisa interessantíssima que ele diz que não toca com pedal duplo. O pedal duplo, pra quem não conhece, é o seguinte, gente. Tempo e contratempo. Não, pedal duplo é outra coisa. Lembra aquelas baterias enormes que tinham dois bumbos? Dois bumbos, aquele negócio redondo que tem na frente. Então, alguém inventou um pedal duplo que simulava como se fossem dois. Em vez de você ter dois bumbos, você não precisava. Você tinha um pedal. Tinha um que ele fazia tipo um delay. Tinham duas macetas, duas coisas que batem no tambor, um pedal pra cada maceta, então é como se fosse um pedal duplo simulando dois bumbos. E ele fala assim: eu não toco com um pedal duplo porque eu acho muito difícil. E ele só toca descalço. Agora, se você for ver os vídeos dele tocando com um pedal, com um pé só, quer dizer, com um pedal assim, mano, esse cara é um monstro. Um baterista que falam que tem essa lenda que ele é medíocre, que não sei o que, é o Ringo Starr, né, cara? O baterista dos Beatles. Dizem, né? Mas o Ringo, ele era tudo que os Beatles precisavam. Se os Beatles tivessem um baterista muito virtuoso, ia destoar. Então o Beatles fazia aquela base... Da simplicidade, da simplicidade. E vou botar um link aqui também na descrição do episódio aqui na nossa página no Facebook, que é facebook.com/Matriz de Risco, com um cara fazendo todos os sets de bateria do Ringo, emendando uma música na outra num pupurri, né? Um trechinho de cada música no terraço de um prédio em Londres, que é incrível. E uma coisa curiosa do Ringo, você sabe que o Paul McCartney faz shows até hoje, né? Turnê. Sim. Ele teve uma banda maravilhosa chamada The Wings, que tem... Lembro, tem uma música do Wings. Band on the Run. Isso, muito bom. Não, The Wings era maravilhoso. E que era com a falecida mulher dele, a Linda McCartney. E uma vez o Ringo encontrou com o Paul e falou, porra, Paul, tu tá... O Paul fazendo essa turnê, aí o Ringo falou, pô, Paul, do caramba a tua turnê, isso que a gente podia tocar junto. Aí o Paul virou pra ele e falou, não, obrigado, já tem baterista na banda. Isso, coitado. Foi. Vou te falar uma coisa. E o Ringo também faz um show que é Ringo Stars, não sei o que, The Stars, que é uma bosta. Todo mundo tem o seu espaço, né, cara? Ele tem os seus fãs. Ele deve ter os fãs dos Beatles, deve ter os caras que dissecaram todas as músicas. Se bem que os fãs dos Beatles não podem ser muito levados a sério, né, cara? Calma, não vamos entrar em polêmicas com... Mark Chapman. É o cara que matou John Lennon na porta do prédio em Nova York. Você sabe que tem uma história muito curiosa sobre essa... Sobre Paul McCartney, antes que eu me esqueça. Levei minha mãe, Marluce, no show do Paul McCartney, sabia? Mãe, lembra disso? No Maracanã? No Maracanã em 90. Paul and Rio. Isso, eu levei ela, Veio minha mãe, meu pai e minha tia. Minha tia era bitomaníaca fanática. Hoje minha tia Sônia, ela era bitomaníaca fanática. Mas fanática. Ela viu o filme dos Beatles 10 vezes no cinema. Agora ela gosta de Zezé de Camargo e Luciano. A vida é assim. Não sei o que aconteceu. Eu ia falar que tia Sônia, eu te amo, mas aí... Acontece também. Mas Zezé de Camargo tem seu valor também, Luciano. Aliás, você sabe que Mas peraí, eu tava falando uma coisa música sertaneja, não. Eu não gosto. Sertanejo de raiz é legal, a Missata, essa galera aí. Tem certas coisas, por exemplo. Música regional eu acho do cacete. Vamos lá, Gal Costa. Eu não gosto de Gal Costa, mas eu jamais vou falar que Gal Costa é ruim. Concorda comigo? Concordo. É uma música boa, muito bem feita, excelente, mas não é a minha o tipo praia. de som que te agrada. Exatamente. Tem direito, as pessoas têm direito de gostar ou não gostar. Não é o que eu vou ouvir no meu Spotify. Inclusive estamos no Spotify também, nem no meu Deezer. Agora sim. Mas... Nem no seu iTunes, nem no meu iTunes também, estamos no iTunes. Ou quem sabe no YouTube também. Estamos no YouTube. Não escuto o Gal Costa, mas concordo. Se alguém falar pra mim que o Gal Costa é ruim, eu vou falar, não é. Você viu aquele vídeo da pessoa querendo beijar o pé da Gal Costa e a Gal Costa fugindo? Muito bom. Vou botar isso no link na descrição. Aquilo é maravilhoso. Mas sabe que tem uma... Então, falando do... Se alguém quiser beijar seu pé, você deixa? Deixa, né? Então depende... precisa correr igual uma louca. Perguntar pra minha esposa primeiro, né? Não, sim, André. Você é um homem, eu sou um homem. Mas você sendo Gal Costa de vestido... Lembra daquele encolerado, quase capado do Supla? Não lembro. Nossa, cara. Você sabe que na época que teve a
primeiro reality show brasileiro. E depois eu vou voltar pra falar... Charada brasileiro, Supla. Charada brasileiro. Não, ele era... Não, tinha um cara que ele era o Billy Idol brasileiro. Que lembra? É o Supla. É o Supla. É o Billy Idol. Porra, é o Papito, mano. É o Papito. O Billy Idol já não é essas coisas, né? Japa Girl. Muito bom. Não, ele é ótimo. Eu adoro ele. Eu adoro o Supla. Ele tem uns 80 anos e tem cara de 40. Agora ele tem uma banda com o irmão, não sei se ainda tem. Tem, chama os irmãos, sei lá. Two Brothers. Brazilian Brothers. Brazilian Souls. É outra bosta, mas... Melhor do que isso é o Tuta e La Brasiliana. Esse é um caso particular. Depois deu um Google, ele é um cara fantástico brasileiro que canta nos melhores bares e restaurantes da Itália. Da Itália. Da Toscana. Música brasileira. Mas e falando... Vai casar, inclusive. Voltando lá pra falar de Mark Chapman. Mark Chapman foi o cara que matou o John Lennon. Sim. E você sabe que é uma história interessante, né, cara? O John Lennon reconheceu ele. Porque ele no dia antes, mais cedo, pediu um autógrafo. E o John Lennon autografou o álbum dele e existe esse álbum. E ele escreveu o quê? Para To Mark Chapman, John Lennon. Ele escreveu, ele autografou. Existe esse álbum, foi arrematado no leilão recentemente, aí não sei por quanto. Ele tá preso até hoje. Tá preso até hoje porque ele já teve o prazo pra pedir condicional várias vezes, só que a juíza não dá, porque a juíza fala que tem certeza que ele corre muito risco de vida aqui fora. Lógico. Se ele sair, ele vai dar um tiro na cara dele. Nossa, eu mesmo que não sou muito fã dos Beatles, eu daria um tiro na cara de Mark Chapman. Não daria, mas... O John Lennon, assim... Eu nunca fui muito fã de Beatles. Aliás, eu tenho uma coisa curiosa. Sabe tudo dos Beatles? Augusto Lana. Mas cara. já a gente liga pra ele. Vamos ligar pra Augusto daqui a pouquinho? Vamos. Assim, uma coisa dos Beatles, só pra gente não cometer aquele... porque tem uns mistérios, hein? Uma atriz disco tem uma... Você sabe que uma atriz disco ele tem um universo paralelo, né? Uma realidade paralela. Que são os programas que existem no outro mundo como Fringe, né? No mundo do outro lado. Nós temos alguns episódios de estoque. Porque assim, o nosso compromisso aqui é gravar um episódio por semana. Então a gente gravou alguns que não foram ao ar, que eles estão guardados bem próximos da lixeira no meu desktop, porque eles são muito ruins. E o engraçado é que a gente começa a falar nos que a gente tá gravando, a gente nunca lembra se o assunto tá no universo paralelo ou tá nesse universo aqui. É verdade. Como Fringe, que é um seriado muito bom, que tem uma vaca dentro do laboratório. Fringe é bom. No início eu não entendia nada, no meio continuei sem entender nada e no final desisti de ver. Nem nunca ouvi falar. É ruim. Você falou de geladeira, sabe que eu lembrei? Que filme que eu lembrei de geladeira? Eu falei de geladeira? Você falou que tinha uma vaca na geladeira? Não, vaca no laboratório. Ah, mas a geladeira veio na cabeça. Eu lembrei daquele filme maravilhoso. Minha cozinha. Hacking for a Dream. Não vi, mas fala o nome em português. Nossa senhora, Hacking para um sonho. Não vi. Hacking. Sinto muito, peço desculpas. Cara, esse filme é o seguinte, quem não viu, veja. É um filme que ele tem uma pegada meio MTV, porque foi um dos primeiros filmes. É o filme do cara que fez o Pi, o filme do cara que fez o Pi e fez aquele outro que eu amo, Mãe. Pô, cara, o Pi, eu não... O Mãe, qual o nome dele, cara? O diretor de Mãe, meu Deus do céu. Mãe? Que filme é esse Mãe, cara? Mother, que eu mostrei pra galera lá no trabalho. Eu odiei, eu não gosto de filme de terror, filme é maravilhoso, eu vou lembrar o nome dele já. A Vida de Pi é incrível. Não, A Vida de Pi, porra. Tá confundindo, né, com crema, maninho. Não, mano, A Vida de Pi é do indiano que fica no bar. É isso, não é isso que eu tô falando? Não, tem um filme que é chamado, que é Pi, cara, que é o mesmo diretor do Hacking for a Dream. Tá bom. É outro filme. Mas deixa eu falar de John Lennon pra você. John Lennon, cara, era o cara que pregava paz, né? Você sabe que eu tenho um trabalho sobre felicidade, você sabe disso, né? Então uma tristeza muito grande que eu senti quando o John Lennon foi morto, porque assim, não fazia sentido. Darren Aronofsky. É o mesmo cara que fez o Cisne Negro, porra. Cisne Negro, Hacking, Pi e o Mãe. O Mãe é maravilhoso, com o Javier Bardem. Odiei que você obrigou as pessoas a assistirem. Você gosta de torturar as pessoas. Mas falando de John Lennon... voltando pra aquele cara que fica com a pessoa lá no quarto, aquele quarto de Jack. Não, horrível, mano. Que isso, cara. Americano tem umas histórias assim, que pessoas somem anos e anos. 15, 20 anos estão famílias crescem nesses porões. Tinha uma garotinha de Portugal, lembra que sumiu? Cara, até hoje, Madalena. Ela sumiu em Portugal, mas é inglesa. Não mas tem uma história que os pais que deram sumiço, os pais foram suspeitos também. Mas assim, sempre os mais próximos são suspeitos, né? Mas é muito cruel isso. Mas você falou que o John Lennon é um cara da paz, eu tenho controvérsia. O álbum dele, Imagine... você vai falar que volta o álbum, toca o álbum ao contrário, aquela coisa que... Me explica pra galera que nunca viu um LP na vida, essas lendas de girar o LP ao contrário. Se você ouvisse o disco da Xuxa ao contrário, Lari, diabo, eu te amo. Depois pode procurar, eu vou botar pra vocês. Mas o disco não precisa, é só virar ao lado, porque o disco Imagine do John Lennon, que tem
ode à paz mundial, Imagine, que é um hino da paz. No outro lado ele tem uma música que chama How Do You Sleep? Como você dorme? Que é uma música direta para o Paul McCartney, que é uma das músicas mais furiosas, rancorosas e odiosas do mundo. Ele fala pro Paul McCartney que Paul McCartney, a música do Paul McCartney é a música de elevador, que a única coisa que ele fez na vida foi Yesterday, que os loucos, e já está na letra, eu vou colocar aqui pra vocês procurem, How Do You Sleep? Como é que um cara que ele fala numa das coisas da letra de How Do You Sleep, ele fala como aqueles loucos estavam certos quando diziam que você morreu, fazendo uma referência a uma teoria que existe que o Paul McCartney morreu. Atravessando a rua, não, ele é o morto, isso é a capa do disco. Isso é a capa do Abbey Road, que faz uma alusão ao enterro. Como a capa do Sgt. Pepper's também, que é aquele baixo, que é o baixo que o Paul McCartney ele é canhoto, ele toca o baixo invertido, que tem um baixo também de flores ali, que é o enterro do Paul McCartney. Então tem uma teoria muito forte que o Paul McCartney morreu, mas os Beatles estavam no auge, não poderiam acabar com a banda, pegaram um sósia, tem até o nome do sósia, tem várias comparações, inclusive de sorrisos, de arcada dentária do Paul McCartney real, com o Paul McCartney que está aí hoje fazendo sucesso, que casou com a Linda e teve o The Wings. Mas, nesse álbum, ele tem uma música chamada How Do You Sleep, que é justamente o inverso de Imagine, que é uma música muito rancorosa, muito odiosa. Mas posso falar uma coisa pra você? Deve. Contradição não é defeito, é dom. Mas a já dizia, sabe quem? Raul Seixas, pô. Raul Seixas. Eu não curto Raul Seixas. Você sabe que eu adoro Raul Seixas, cara. Raul Seixas é um dos maiores poetas da música brasileira. Você sabia que Raul Seixas, antes de ser cantor, ele era executivo de gravadora, tal qual nosso amigo Marcel Klein, que é o cara mais inteligente que eu conheço, a não ser... Não é mais que o Gustavo Gondim. Porra, o Raul Seixas foi executivo de gravadora, depois virou artista, né? Não virou, né? Sempre foi artista, né? As pessoas nascem artistas. Do Paulo Coelho ali, pra pegar na canetinha, pra escrever um negócio. Falou com ele, falou aquelas coisas loucas. Na mosca. A sopa na mosca, o Metamorfose Ambulante, que é um hino, né? Metamorfose Ambulante é um hino. É o meu hino, na verdade. O que eu acho legal, assim, sempre pergunto para as pessoas assim, se sua vida fosse um filme, qual seria a trilha sonora do seu personagem? Quando você entrasse em cena, André Brown entrou aqui na minha casa, qual a música tocaria, André? Na minha, tocaria Metamorfose Ambulante. Na sua vida, qual seria a sua música tema? André Brown entrou, trocou que música? Agora, rápido, diga, uma só. Não adianta pensar. E eu sei que é do YouTube. Não, vai ser In The End dos Beatles, já que a gente tá falando dos Beatles. Maravilhoso. Então, gente, vocês pensem nisso aí. É uma música que eu quero saber... uma estrofe só. Qual é? And in the end, the love you make is equal to the love you take. Não, and in the end, the love you take is equal to the love you make. E no final, o amor que você tem é igual ao amor que você fez. Que é o resumo da vida. Fez ou deu, né? Fez, é igual ao amor que você... É porque no Brasil, amor feito é tem palavras sexo. Que não existem em português, entendi. Né? O importante é o... Você vê uma palavra que a gente fala muito que não existe em português? Cash. E como é que traduz cash? Cash é grana, né? Não, grana não. Grana é money, né? Money. Money é dinheiro. Cash é dinheiro vivo. Não existe uma palavra... eu acho que é porque tem a ver com a caixa, né? Caixa registradora, cash é dinheiro em espécie. É isso, Você sabe que falando de cash, cara, Memória cash. Memória cash era uma coisa incrível. Mas falando de cash, você sabe que a gente hoje usa cartão de crédito, PayPal, que mais a gente usa? Mercado Pago, tudo, mas não existe o cash eletrônico. Dinheiro eletrônico não existe. Existe sim. Qual que é? É o Bitcoin. Exatamente. Eu ia chegar lá, muito bem. Parabéns. Aperta aqui minha mão. Obrigado. Muito parabéns. Parabéns porque é o seguinte, por me conhecer, né? Mais ou menos. Mas por quê? Vou exemplificar rápido. Todas as transações que a gente precisa de um intermediário. Um banco, no caso? Não necessariamente um banco. Cartório? Precisa ter um pessoa agente pra de validar. confiança. Alguém que diga que aquilo aconteceu. Pra que existe esse agente de confiança? É pra evitar uma coisa, o gasto duplo. Porque é o seguinte, eu tenho R$1.000 aqui, eu tenho que ter, ou eu tenho ele em cash, que eu te dou ele aqui na tua mão, e você tem R$1.000, e esses R$1.000 saíram do meu bolso. Papel moeda. Papel moeda, cash, que é a palavra que eu falei que não tem tradução. Ou você precisa de um agente de confiança no meio pra falar. O banco. Tem uma conta no banco. Eu vou transferir R$1.000 pra você. O banco tem que ser um agente de confiança central, que ele vai falar, opa, saiu R$1.000 da conta do Brown, tira R$1.000 daqui, bota R$1.000 pro Vavá. Por isso que a gente tem tudo, olha só. Eu mando música. Quando eu tenho um arquivo no computador, uma foto, eu posso mandar pra você, posso mandar pra minha mãe. É infinito. É infinito. Por isso que não existe o dinheiro digital, porque eu poderia ter aqui uma nota aqui de R$1 aqui no meu computador, mandar pra você a mesma nota de R$1, mandar pra minha esposa e ia fazer um gasto duplo. E aí, um cara chamado Satoshi Nakamoto. Nakamoto. Satoshi Nakamoto, quando teve... Eu não lembro quando teve o Broken da bolsa última aí. Sei lá. Não, você tá desatualizado, hein, cara. Vou dar tem um site chamado G1. É incrível, um site de notícias ótimo. Não pode fazer publicidade. Tá bom, então entra no UOL. Incrível, então... Piorou, mas
Aí esse Satoshi Nakamoto... SBT, Ball. Lembra disso? Ball. Cara, você sabe falando de Wall? Quando tinha aquele CD-ROM da Wall, lembra? Aí... Aquilo era uma furada, instalava uma porção de porcaria no seu computador. Mas tinha uma vantagenzinha, gatinho. Tinha uma vantagem. Antes de vir o IG, que o IG quebrou com todo mundo. O IG era de graça. O IG adorava IG. E tinha um que chamava Super... Vou botar todos esses links aí, gente. Antigamente a internet era de escada, tá? Era comum, mas tinha um provedor chamado Super 11, que ele era 0800. Era incrível. Mas tinha que ter um CPF. Aí, o que eu fazia? Aí, o CD da Wall, ele vinha com 10 horas grátis. Porque antigamente você pagava a internet de escada, era por hora. Como você tem hoje o plano de giga, de megas no seu celular, você tinha que comprar horas de pulso, de navegação para você navegar via pulsos telefônicos. De pagar a ligação telefônica. Que depois de meia-noite era um pulso só, então ficava todo mundo agoniado. Por quê? Por que depois de meia-noite era um pulso só? Era de meia-noite às 6 da manhã. Por quê? Aí eu não faço ideia. Aí as pessoas achavam que era pra facilitar a tua vida. Não, era porque as transações bancárias eram feitas nesse horário. Então, para os bancos gastarem menos dinheiro, as empresas de telefonia que eram do governo, que alguém recebeu uma mala cheia de grana, botavam um pulso só de meia-noite às 6, que era onde os bancos faziam as transações bancárias. E aí os bancos não gastavam dinheiro porque alguém levou uma malinha de grana. Se hoje tem tanta corrupção, imagina quando não tinha câmera de segurança. Já que você falou de banco, que tá linkado com o Bitcoin, que eu tava falando, que tá ótimo, eu vou te falar, você sabe quem que inventou o ATM? Sabe o que é ATM, né? ATM é aquela coisa caixa que tira eletrônico. Dinheiro. Quem que inventou o caixa eletrônico? Não sei, não fui eu. Foi um banco brasileiro. Mentira. Pode fazer propaganda? Itaú. Eu lembro. O Itaú inventou o caixa eletrônico. Meu pai tirava esse dinheiro no banco, via num clips assim, né? O Itaú depois tinha que devolver inventou o ATM, que tem no mundo inteiro. Lembro disso. Lá em Copacabana, ele tirava um dinheiro, a gente achava aquilo do cacete. Só que o dinheiro vinha num clips, né? Porque não tinha essa sofisticação de contar nota. Eu não lembro. Aí vinha em bolos com clips de plástico, né? Que você tinha que devolver no final, porque aí alguém contava e ele conseguia soltar essas coisas maiores. Né? Hoje não, a caixa conta nota por nota, né? E voltamos pra sofisticado hoje. Sofisticadíssimo. Mas mais sofisticado que ele foi o Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe se é um homem, uma mulher, uma pessoa, um grupo. São várias pessoas. São várias pessoas. Ninguém sabe quem é esse ser que não se identificou. Ninguém consegue identificar, comprovar a identidade dele. Tem várias teorias. Ele sumiu, né? Era na época de grupo de discussão, né? Mas então, ele inventou ele na verdade inventou o Bitcoin, que é o primeiro cash digital. Por que é cash? Que é uma moeda viva. É impossível você fazer o gasto duplo no Bitcoin por causa de uma coisa chamada blockchain, que eu não vou explicar aqui, que vai demorar muito. Mas o Paulo Aragão pode explicar um Paulo Aragão, vou convidar um dia o Paulo Aragão para vir aqui no nossos estúdios Matriz de Risco, aqui na Península, na Barra da Tijuca, com uma vista linda para a árvore de Natal do Barra Shopping, que eu consigo ver aqui da mesa, e ele vai explicar para vocês o que é o blockchain, que é o que possibilitou esse dinheiro digital. Na verdade, o Bitcoin foi uma revolução. Começou valendo $1, já valeu no final do ano passado, chegou a valer $20 mil. Hoje ele está valendo entre $5 e $6 mil. Eu, inclusive, já vendi um carro por Bitcoin, recebi o pagamento em Bitcoin. 2 Bitcoins. Não posso falar a quantidade, por favor, você também não fale. Ih, gente, agora a Receita Federal pegou o André Brown. Não, esses Bitcoins, inclusive, eu já gastei na alta. Fiz uma graça muito bonita para minha esposa, porque o carro era dela. Júnia? Porque eu dei 2 carros pra Júnia e vendi sem ela saber. Você sabe disso, né? Eu sei. Num dia no Natal, dei um carro pra ela. Quando ela engravidou do Luizinho, o carro era pequeno. Eu vendi, cheguei pra ela e falei, Júnia, vendi teu carro. Ela ficou puta da vida, escolheu um outro carro maravilhoso e eu dei o carro pra ela. Gente, o André Brown é fanático pro automóvel, tá? E agora não, mas agora tem um carro velho, maravilhoso. E aí, quando o Bitcoin... queria uma dorzinha de cabeça, arrumou, né? Quando o Bitcoin explodiu, eu anunciei num site lá de vendas de Bitcoin chamado Mercado Libertário. Bitcoin é uma coisa meio de anarquista, né? Contra o governo, os bancos, enfim. Anunciei o carro dela também e falei, amor, vendi seu carro em Bitcoin. E aí, a partir daí, eu decidi não dar mais carro pra ela, porque ela sabe que se eu der, eu vou vender. Então acabou essa história. Não, mas vocês têm carro, vocês têm 2 carros. Ela vai ter 3 carros? Não, aí o que eu fiz? Aí eu dei o meu carro pra ela, que era um carro ótimo, e comprei um carro 2006 pra mim, que bebe mais do que o meu sogro Luiz, que bebe muito também. E aí ele consegue fazer o quê? Ficar entretido, não tem o que fazer. Agora ele arrumou o podcast pra gravar, mas ele se divertia fazendo o quê? Consertando o carro. Ele ficava consertando o carro e aí era uma diversão. Eu comprei para-choque no Mercado Livre, um montão de... Mercadolivre.com. Mercado Livre é excelente pra comprar essas coisas de ferro velho. Comprei coisa no ferro velho no Paraná, Curitiba, São Paulo, Recife. Nossa, e vinha as peças erradas, chegava aqui, nossa, mas foi incrível, assim. Eu montei um Frankenstein, que é o carrinho que eu ando com ele. Sabe que eu fiz um curso, uma vez, falando de automóvel, eu fiz um curso de mecânica de automóvel por correspondência. Esse deve ter sido maravilhoso. Quando eu era moleque tinha... Ainda existe o Telecurso 2000?
Não, mas existia curso de correspondência, cara, vendia, nem lembro, Instituto Universal. Tinha curso de correspondência de qualquer coisa. Do Macedo, não? Não, pior que não é, não. Pô, depois pesquisa, eram uns... Vou botar o link aí. Era incrível. Aí eu adoro mecânica, adoro máquinas, né? Ó, qualquer coisa que a gente estiver falando aqui que vocês lembrarem, não esquece de mandar um WhatsApp falando em 219955718113. Não vou ficar repetindo, senão fica igual a rádio, fica chato. Nós não somos rádio, nós somos o futuro da rádio, nós somos o Netflix da rádio. É isso aí. Eu fiz esse curso do Instituto Universal, falando do podcast do nosso WhatsApp. Podcast. Me corrigiram que a gente fala muito podcast. Mano, a gente fala do jeito que a gente quiser, pô. Aí que tá o barato do Matriz Risco, que é uma das coisas mais legais que tem, é que a gente faz o que quer porque é nosso. É isso Ninguém aí. manda na gente. Ainda, né? Porque é uma startup, um dia vai vir um investidor anjo. A regra é essa. A gente faz o que a gente quer. Esse Shark Tank Brasil é uma bosta. Porcaria. Só tem gente falida. Só tem falida. É o cara da Chili Beans, a outra mulher. Eu vou lá também, naquele negócio lá. O cara que vende... Né, Mas recebemos muitos feedbacks dos nossos outros episódios. Bons, positivos. Um, inclusive, muito estruturado, um amigão meu, um amigo nosso, Hélio Maurício, da turma de 75 da Epcar. Sabe o que é Epcar, né? Epcar é a escola de cadete da Aeronáutica. Lá em Barbacena, maravilhoso. Mas eu fiz um curso de correspondência no Instituto Universal, que era via uns livros, umas apostilas em papel jornal, curso de mecânica de automóvel. E aprendi a consertar carro, uma da época do carburador, que é o que veio antes. O motor AP. Não, antes era Fusquinha. Carburador. Tem carburador de Santana? Carburador de Santana, não tem carburador. Você sabe essa história do carburador de Santana? Cara, é uma das melhores cenas do filme. Aquele filme que piratearam mais do que água. Tropa de Elite. É uma cena. Cara, pega essa cena, a gente vai botar. Eu vejo e revejo essa cena porque é incrível. Porque assim, mostra o caos, né? É o seguinte, são os dois mecânicos que estão lá na oficina, o aspirante lá recebe a missão de levantar as viaturas da oficina, porque antigamente os batalhões de polícia eles tinham oficinas dentro. Eu não tô lembrando agora, a gente começou esse podcast com alguma história? Acho que não, nem lembro. Não, nem teve. Não teve porque teve o PPT que derrubou. Teve um negócio do universo paralelo que a gente não vai falar. Não, teve o PPT que derrubou. Teve o PPT, teve o incompetente que evitou. Esse podcast não teve história nenhuma. Não teve história, teve vários, mas não teve nenhuma, né? Entendi. Mas a gente pode contar uma no final qualquer. Por que o sapo suicida nas costas da rã? Mas pera aí. Não, mas aí a gente falou isso errado no podcast inteiro. Olha só o que você falou agora, peraí. Olha o que você falou agora, que o sapo se suicida nas costas da rã. Mas vem cá, cara, tu tem carburador de Santana? Não. Santana tem carburador? Então, a história é essa, porque eu tava antes daquele negócio que hoje é moderna em injeção eletrônica, isso. Que aliás eu não entendo. Tinha um negócio chamado catalisador, minha mãe tinha um carro Ford Versalhes, lembra tem disso? Até hoje, mas teve a época que veio o catalisador, o Ford Versalhes, ele veio daquela junção da Ford com a Volkswagen, a Autolatina. Uma bosta de carro, né? Autolatina, não era Autolatina que chamava? Acho que sim. Que teve o Verona e o Polo, o Santana e o Versalhes. O Versalhes era um carro ruim pra caramba. Aí ligava, ele tinha um negócio chamado catalisador. Não, todos os carros têm. Não, mas era bem na muito, época que estava entrando, como hoje todo carro tem airbag, teve um momento que os carros não tinham airbag. Então essa mudança, transição, lembra dessa coisa do catalisador? O catalisador explodia. Fedia tinha um Fiat tipo que pegava fogo por causa da direção hidráulica. Bom. Você não podia parar ele com a direção toda virada por esquerda. Senão pegava fogo. Porque o fluido de freio estava muito quente, derretia, pingava e lambia. E pegava fogo e pegaram fogo em vários tipos. Tinha o nome do carro também. Aquele carro do Estado. E o carro do Estado Islâmico? Carro do Estado o carro bomba, o Maréia. Eu tive um, o Maréia é uma bomba. Eu tive um Maréia, cara. Quantas vezes você foi na oficina com o Maréia? Cara, a gás? Não, eu tenho a fama de ser cupim de ferro, né, cara? Aquele cara, os meus carros, a minha família fala o seguinte, vê se o carro bom é o carro que o André compra, porque, nem óleo eu troco de carro, mano. O carro vai até... o carro do Estado Islâmico. O carro bom que eu tive pra caramba era o... Feio, horrível, um carro horroroso, Nissan Tiida. Mas o carro era bom. Aguentou? Teve muito no Uber. Você já pegou algum Uber X que não tá com o amortecedor batendo? Não, o Uber X eu nem pego Uber, eu pego 99 táxi, cara, que é pior do que o Uber, aquele carro fedido. Uber X batendo o amortecedor é horrível. Eu vi um filme maravilhoso ontem, Equalizer, com Denzel Washington, e sabe o que é legal? Que ele olha só que maneiro, é quase um super-herói, só que não. Ele é motorista desse negócio que compete com o Uber nos Estados Unidos, que é melhor que o Uber. Lyft. Aí ele fica pegando passageiros e quando passa... Rosinha. Exatamente, andei muito com isso em Las Vegas, a última vez que eu estive em Las Vegas. Lyft. Ele fica pegando passageiros e se o passageiro tem uma história ruim, um problema qualquer, ele vai lá e salva o passageiro, sem ninguém saber, como se fosse um super-herói. E ele usa esse Lyft, que é muito melhor do que o Uber, lá nos Estados Unidos. É incrível. Quando vocês estiverem lá, usem o Lyft, que é melhor do que o Uber, né? Aliás, o Uber
é uma empresa que tá à beira da falência, né? E Será? sabe qual é a maior despesa que o Uber tem? É com os motoristas. E sabe qual é o projeto da Uber? Acabar com os motoristas. Carros autônomos, que já matou uma pessoa. O carro autônomo da Uber... Mas é normal, é a revolução, né? Algumas pessoas vão morrer dentro disso. Aliás, tem um aplicativo bem interessante que a Débora indicou pra gente, que é aquela coisa que mede o nível de... Porque assim, você sabe que os carros elétricos, os carros autônomos, eles vão ter que fazer escolhas éticas, né? Um exemplo, se o meu carro autônomo tá indo, dirigindo, e tem uma senhora atravessando no sinal, né, e o sinal está aberto pro carro elétrico, ele escolhe, segue a lei, que é o sinal verde, que ele mata a velhinha dentro ou da lei. Ou desvia e coloca em risco a vida daqueles que estão dentro do carro. E aí, qual é a escolha que você faz? Então, existe um site que você mede a sua escolha. E aí a Débora indicou, a gente vai botar aí, você vai respondendo perguntas assim, mata o cachorrinho, mata a senhora, mata sei o quê, sinal fechado, sinal aberto, e no final vai te dar o índice da sua ética mecânica, né, da inteligência artificial. Aí você vai carregar isso num chip, vai botar isso no teu carro autônomo, e ele vai responder baseado nas tuas escolhas, porque depois se o carro autônomo atropelar alguém, o responsável civil é você. Será? Dei essa ideia aí, lancei pro universo. Olha só, vou falar uma coisa pra você. Essas crianças que estão nascendo hoje não vão dirigir, você sabe disso. Meu filho não vai dirigir. O meu filho tem 20 anos, não dirige, nem tem interesse em dirigir, só anda de Uber. Mas aliás, ele poderia dirigir. Né? Mas não pode. Porque ele só sai de casa, só sai à noite e bebe, né? Não pode beber e dirigir. Beber e dirigir não dá mais. Aliás, eu falo pra ele assim, nunca deu, né, na verdade. Mas antigamente o pessoal bebia e dirigia. Antigamente fazia tudo. Minha avó morreu atropelada em cima da calçada de um cara que tava voltando à noite de sexta, 10 da manhã de sábado. Atropelou um ponto de ônibus inteiro, matou 3 pessoas, uma delas foi minha senhora avó, amada Dona Guina, que Deus a tenha em bom lugar. Mas era um bebum desses voltando de uma noite, numa noitada aí. E não pegou nada pra ele. Nada, zero. Não pegou nada. Assim, não aconteceu nada com ele. Aqui você não pode ser preso, só não pode ser preso em flagrante. E não pagar pensão. Pagar pensão. Que eu acho uma coisa ridícula também. Não, mas tem que pagar, não, né? Dentro da nossa lógica, né? Que, ninguém é preso por fazer nada, você faz os maiores absurdos, você não é preso, o cara ser preso que não pagou pensão, muitas vezes porque não tem dinheiro, né? O cara e o cara preso, como é que ele vai arrumar dinheiro pra pagar pensão? Não tem como. Penhora os bens do cara. Podia pagar pensão em latinha. Bota o cara pra trabalhar. Vai catar latinha, volta aqui com 3 sacos grandes de latinha que eu te dou uma bomba. Ou tampinha, né? Meu irmão Rony tava explicando o seguinte, cara, que a tampa da garrafa plástica, aquela tampa mais... que tem um plástico mais condensado ali. Exatamente. Fala que uma tampa daquela vale 10 garrafas plásticas. Então, assim, as pessoas não gostam de guardar as garrafas, então os catadores agora estão catando as tampinhas, porque é mais fácil você guardar a tampinha. É igual aquele anel da latinha, que é duríssimo. O anel mas lembra que tinha uma lenda que você trocava 100 anéis daquele por uma cadeira de roda, lembra? Não, eu gostava que você, quando você pegava aquela coleção da Coca-Cola, aquelas miniaturas, que não podia beber, que era veneno. Não é que era veneno. Não é que é veneno, mas, beber aquilo ali é risco total, né, mano? Aí eu bebi, ficava no sol, sei lá onde. Eu bebi pra ver se era veneno mesmo. Não era, não. Acho que inclusive é Coca-Cola aquilo. Devia ser um xarope, né? Qualquer coisa. Eu não lembro o gosto. Mas aquilo foi uma moda. Sabe que eu não tinha, né? Porque na minha casa não tinha Coca-Cola, minha mãe não deixava. Por quê? Fazia mal. Não tinha nem Pepsi nem nada, era suco. É mesmo? Suco tangue, tanjal, suco tanjal. Toda casa tem umas regras que você não consegue explicar. Não lembro se tinha, não lembro se tinha. Eu sei que eu nunca fui muito bebedor de refrigerante, né? Na minha casa tinha umas restrições alimentares por causa do meu pai, que era cardíaco, né? Desde cedo. Aí não tinha muita carne vermelha, essas coisas todas. Aí eu me lembro de comer frango como ninguém. Sempre tinha um peito de frango. Claro, a casa cheia de gente, tinha 7 pessoas dentro de casa, não dava pra fazer várias dietas. Então todo mundo seguia a dieta lá, cardio do meu pai lá, pra não comer... Meu pai gostava de tomar uma... Cara, isso aí eu não achei, nunca mais achei. Se alguém achar e me mandar isso, pode mandar, inclusive pelo nosso WhatsApp, porque eu não vou ficar repetindo o número, senão fica igual a rádio, mas é 21 9955 71813. Meu filho, isso aí vai estar na descrição do vídeo. Mas enfim... Meu pai bebia uma água... Aliás, o primeiro que mandar um WhatsApp pra esse número vai ganhar uma caneca do programa, Você sabe que a gente corre um risco seríssimo de ninguém mandar nada, né? Não. Minha mãe vai mandar. Minha mãe é uma das maiores audiências do nosso podcast, é Dona Marluce. Dona Marluce, que eu conheci lá naquela galeria maravilhosa em Laranjeiras, com a sua loja de roupa, que ela já passou o ponto porque cansou de trabalhar. 70 anos, já tá na hora de descansar, viajar o mundo, né? Como viajou já. Eu vi o Instagram dela bombando em Portugal. Todos os hemisférios. Conhece todos os hemisférios, senhora minha mãe. Amo mamãe, Marluce, te amo, viu? Você sabia que a Júnia, minha esposa, ela tem uma tia, Olinta,
com 90 anos, não para no Brasil, mano. Eu falo só viaja o mundo inteiro. Viaja e é um salto desse tamanho, mano. E acorda já tomando a cachaçinha. 90 anos, mano. Mora ali, deve ser da excursão da tua mãe. Quem gosta de cachaça é meu irmão Alexandre. Mas sabe que o primeiro porre que eu tomei foi... Eu era pequeno, meu pai era vivo. Meu pai morreu quando eu tinha 10 anos de idade. 10 pra 11 anos. E uma vez teve um ano novo lá em casa e todo mundo começou a beber Keep Cooler. Sabe o que é o Keep? Lembro de Keep Cooler. Todo motel tinha um Keep Cooler na geladeira. Não, mas naquela época eu não ia no motel. Eu tinha 10 anos. Aí eu entreguei que eu sou mais velho que você. Bem mais, né? Então, aí tava todo mundo bebendo Keep Cooler. O Keep Cooler foi tinha outra coisa também. Em cima da geladeira dos motéis tinha uma coisa chamada Amandita. Mas pode ir. Segue daí. Amo Amandita. Eu odeio, mas vamos lá. Segue daí. Com chocolate dentro. Eu gosto de Lindt, né, André? Vamos falar sério. A gente vai crescendo, vai ficando velho, vai gostando de coisa mais cara. A dica do Lindt é o Lindt de caramelo com flor de sal. Esse é o melhor que tem. Esse e tipo nunca compre o que o Daniel, filho do Varvar, comprou agora que nós fomos em Boston, que é um 99% cacau, que é horrível e cola no dente. Mas eu descobri como comer aquilo, né? Você sabe como, né? Dando pro cachorro. Não, cara, você faz assim, você pega aquilo, 99 cacau, pega um normal e bota os dois na boca ao mesmo tempo. Aí não é 99, aí você misturou, virou 50% cacau. Então come 50% que é mais inteligente, né? Enfim. Vem cá, em falar nisso, como é que você bota 3 gotas e meia de adoçante num copo? Você bota 6. 7, mano. 7 de é verdade. Tá bom, sala de matemática eu falei. Tinha uma professora de matemática que pegava o nome dela era Regina Stone. Aí ela falou, Regina Stone, se você chegar até ela falou assim, eu serei uma pedra no seu caminho. Ela falou isso pra você? Não, falava pra turma. Nossa, pra aula de apresentação. Que professora aí, é essa? É a educação antigamente. Como é que você vai gostar da matéria? A professora fala isso pra você, né? Mas enfim, aí eu tava no ano novo na casa lá, a gente morava ali no Alto Leblon, na rua Timóteo da Costa. E engraçado, eu sempre achei que você morasse na Barra a vida inteira. Não, eu vim pra Barra em 90 e pouquinho, fui morar no Beton. Eu matava aula pra assistir o Romário jogar futebol ali na barraca do Beton. Nossa, mano. E eu era moleque, cara, eu tenho várias fotos. Eu vou achar isso, que agora o Globo tem um acervo online, sabe que eu já saí no Globo várias vezes, né? Eu já saí no Globo, que eu tinha um site. Vai anotando aí, gente. Não, isso eu vou achar. Eu preciso que se alguém tiver uma senha do Globo, porque tem que pagar pra baixar o acervo, e eu tô duro. Tá duro aonde, cara? Tô duro. Então se alguém tiver uma senha... tá pesado, o cartão Black tá pesado. Se alguém tiver uma senha do Globo pra me mandar aí, porque eu já saí no Globo com um site que eu tinha chamado Barra Útil. Depois eu vou falar cara, eu fui muito de vanguarda em várias coisas. Barra Útil, que era um site de buscas, que não existia Google, não existia nada naquela época, era um site só da Barra da Tijuca. Mas voltando a falar por que eu tô falando do Beto, eu tô falando do Keep Cooler. Eu morava eu vim pra Barra e eu ficava matando aula assistindo o Romário jogar vôlei lá na barraquinha de futevôlei. E o Romário e o Edmundo que jogavam vôlei lá, eles apostavam em dólar. Então eles iam jogar na sunga, assim, na beirada da sunga. Um dolinha. Um potocão de dólar. E eles davam pra eu ficar segurando. A criancinha lá, um garotinho de 10 anos, não vai fugir com dinheiro. Aí, moleque, segura aí. E eu só saí na capa do Globo, não, né? No Globo, uma foto com ele jogando. Não, no Globo mesmo. Era Romário, mano. Com 94 ele ganhou a Copa do Mundo. Eu saí no Globo, numa foto, eles dois jogando. Eu sentado com a roupa do Colégio Veiga de Almeida. Gordinho? Não, naquela época eu era magrinho. Eu comecei a engordar depois. Mas hoje eu tô magrinho de novo, gente. Vocês não estão me vendo? Quem não me conhece, eu sou magrinho. E segurando o dinheirinho deles ali, a aposta deles em dólar. Mas eu tô falando, eu sei que me levou pra Barra da Tijuca. Eu tava lá no Alto Leblon ainda, no ano novo. E todo mundo tomando Keep Cooler, que era uma bebida que era um ice da época, que era Keep Cooler. E o Coroa não tomava... Coroa, você tá falando do seu pai, né? Os coroas não tomavam... Qual o nome do seu pai? Luiz, que é o nome do meu filho, o nome Luiz do meu com Z, sogro. conhece? Com Z, sempre com Z. Por que sempre com Z? Porque o meu pai era Luiz com Z, meu filho é Luiz com Z e meu sogro é Luiz com Z. Não tem Luiz conhece, não é proibido na família Brown, Luiz conhece. Isso está no estatuto da família. Quando você manda imprimir o brasão naquele quiosquezinho de shopping, que imprime o brasão, tá falando somente Luiz com Z. Mas enfim, aí antigamente os coroas bebiam, não bebia Johnny Walker, Jack Daniels, inclusive eu já estive lá em Nitburg, na fábrica de Jack, eles bebiam Campari. Old Age. Campari. Não, a bebida da época era Campari. E a galera mais descolada, mais jovem, bebia o seu Keep Cooler. E aí eu fiquei enchendo meu saco, meu pai, me dá um gole de Keep Cooler. Meu pai, não, minha mãe, não. E moleque chato. Papapá, meu pai uma hora falou assim, você quer beber essa merda? Ele abriu uma garrafa e falou, agora você vai virar. Você vai beber a garrafa inteira. Quantos anos você tinha? 10. Eu caí no chão da sala mesmo. Foi meu primeiro porre da minha vida. Foi com Keep Cooler com 10 anos. Meu pai me deu e eu fiquei um bom tempo sem querer saber de bebida. É por isso que você ficou assim, né? Desse jeito, né? Foi uma lição. Naquela época, hoje em dia, meu pai ia ser preso. Não, mas antigamente era tudo assim, né, cara? Na carne, né? Minha mãe tinha uma habilidade incrível. Sabe qual é a habilidade da minha mãe? Era arremesso de tamanco.
A gente morava numa casa... As Havaianas foram as primeiras, os primeiros devices com geolocalização. A Havaiana de pau. Minha mãe, cara, assim, a gente morava numa casa na Lagoa, uma casa grande e tal, eram 3 moleques, a gente aterrorizava, a gente quebrava, a gente botava fogo em carrinho de fibra, né? Que carrinho de criança antigamente era de fibra, né? Botava carrinho de Velocípede do Velotrol. Da Estrela, aqueles comerciais de Natal da Estrela. Você vai deixar eu contar a história do tamanco da minha mãe, não, né? Acho que não, né? Aqueles comerciais da Estrela eram maravilhosos, né, cara, de fim de ano. Nossa, acabou aquilo. Meu skate elétrico é da Estrela, você sabe, por que não tem mais programação infantil em TV aberta, né? Porque não pode publicidade. Exatamente, a publicidade de... Mas aí a TV aberta inventou o canal, levou a programação infantil. O canal acaba, mas o que startou isso foi a propaganda hoje em programação infantil TV aberta é muito restritiva. Você não pode anunciar vários segmentos, sei lá, automóvel, enfim, várias coisas. Não pode ter anúncio em programação destinada para crianças. Então, sendo assim, aquele slot de horário da grade do canal de televisão ficou muito caro com um número de anunciantes muito limitados. Então, eles decidiram dar um sayonara e abrindo seus canais a cabo de televisão. E hoje, todo mundo que tem filho tem que morrer em 300, 400 reais de net pra ver lá a Pepinha, o Super Wings, o Lelê Linguiça, tudo isso. Então, gente, é isso aí. O André tá falando aqui de comercial, de televisão, de criancinha, de Peppa Pig, sei lá o quê. Graças a Deus passei dessa fase, mas ele não deixou eu contar a história de como caiu o Muro de Berlim, né? Aquele muro que dividia as Alemanhas. A gente foi falar de televisão por causa do Bial, e né? aí o Pedro Bial, televisão, Muro de Berlim. Chegamos até a Peppa Pig. E agora voltamos ao Muro de Berlim. Como caiu o Muro de Berlim? O Muro de Berlim caiu por conta de um improviso de um funcionário de alto escalão do governo da RDA, antiga República Democrática Alemã, que democrática não tinha nada porque era comunista. Ele estava com a popularidade em baixa, a Alemanha, e ele achou o seguinte, que ele se anunciasse que concederia vistos sem nenhuma restrição para as pessoas saírem da Alemanha quando quiserem. Alemanha ocidental, oriental, né? Que chamava de República Democrática, mas democrática não tinha nada. Ele achou que se desse esse anúncio era como se dissesse assim, gente, aqui só fica quem quer, ninguém é obrigado a ficar aqui. Quando ele deu esse anúncio, um repórter perguntou, mas a partir de quando? Aí ele falou assim, a partir de agora. Aí virou. Correram, deram a notícia, as pessoas imediatamente correram para os muros, era muita gente, não tinha como conter mais aquelas pessoas, ia ser um massacre, foi assim que caiu o Muro de Berlim. E como é que o Bial chegou lá tão rápido, então? Não sei, ele devia estar lá fazendo alguma coisa, um show, alguma coisa. Será que foi ele que perguntou pro cara, a partir de quando? Jamais. Aí ele entraria para a história como nenhum outro, né? E não foi o caso. E não falaria nunca mais assim, quem sai hoje é você, vem pra cá. Quem sai hoje do Muro de Berlim para o paredão. Eu tava falando da minha mãe e o tamanco da minha mãe, cara. Minha mãe tinha uma habilidade incrível, ela foi treinada numa escola, né? De arremesso de tamanco. A gente que fazia as merdas em casa, principalmente tacar fogo, quebrar coisas, isso aqui, e saímos correndo, eram 3 irmãos, né? Alexandre, André, Rony, Alexandre e André. Saímos correndo, minha mãe não perdia tempo, mano. Ela parava onde tava, tirava o tamanco do pé, aquele tamanco da Malaquias, que é uma fábrica de tamanco que tem Cabo Frio, que tem além de ser de madeira, ele tem uma fivela de ferro, né, mano? E arremessava, acertava na cabeça da criança, a criança caía no chão, rolando, chorando e pronto. Ali ficava, né? E às vezes ela errava o alvo, né? Mas ela falava assim, pô, essa que eu errei fica pela outra vez que você fez aquela merda aí. Batia de cinta, né? Sim, não cinta não, mas que rolava tamanco voador, rolava. Aliás, tem um desenho ótimo aí, Havaiana de pau, depois bota aí que é mais ou menos o que acontecia. Parou o carro na porta? Parei, não era pra parar, não, assim, na calçada. Tem vaga de visitante no prédio, porra. Não, mas aí tem que interfonar. Fala que vai no estúdio da Matriz de Risco. Não, mas é complicado. Os porteiros já me conhecem, parar na seu rua. André pra lá, seu André pra cá. Porque eu moro num prédio novo, gente. Deve ter umas 4 pessoas morando aqui. Isso. Inclusive não tem IPTU aqui Você ainda, viu, né? Graças a Deus. Você viu um seriado brasileiro, lembrei de um apartamento vazio, chamado A Pata do Macaco? Você lembra disso? Pô, a pata de camelo. A Pata do Macaco, cara. É um terror da minha infância. Era uma história que era o seguinte, que a pessoa tinha uma pata de macaco. Vou contar essa história aqui pra terminar. Uma pata de macaco. A pata de macaco fazia 3 favores, né? Fazia 3 desejos. Aí a pessoa foi lá, era até um casal de atores, senhores mais famosos. Pegou a pata de macaco, pediu assim, primeira coisa que pediu pra ganhar um dinheiro. Aí o filho foi, trabalhava no aeroporto de mecânico de avião, morreu. Aí ela recebeu o dinheiro da morte do filho. Aí pediu, segundo pedido, filho ressuscitar. Aí o filho ressuscitou, bateu na porta da casa dela, mas ele ressuscitou já o defunto todo fudido, né? Zumbi. Um zumbi. Aí o terceiro pedido, qual foi? Dele voltar
pro mundo dos mortos. E a pata de macaco foi pra outra família. Então, pra falar que a gente não falou nada... Veja esse programa, e a pata do macaco é da TV Globo. Muito bom. Deve ter alguma referência disso na internet. Então, André vai botar no link lá no Facebook. É facebook.com/matriz de risco. Como temos Instagram, @matriz de risco, Twitter, @matriz de risco. Estamos no YouTube também. Só procurar por Matriz Podcast, Matriz de Podcast, Matriz de Risco. Minha mãe chama de podcast. Podcast, fala direito, é certo. Eu que falo errado podcast, já fui corrigido algumas vezes, mas continuo falando errado porque eu sou burro. Não, você não é burro, não. Você é limitado. Eu sou mal aproveitado. Você sabia que o Pentágono tem um plano de ação para um ataque zumbi? Claro, mas eles têm plano de ação pra tudo. Não, mas tem mesmo, registrado, balizado, testado. Eles têm que fazer jus ao salário deles. Eles devem ter pra extraterrestre, pra zumbi, pra monstro do pântano, pra o pé grande, pra qualquer coisa. Eles têm que trabalhar, bicho. Só aquelas guerrinhas que eles entram só não tiveram um plano pra aviões atingindo prédios, né? Não, isso eles falam. Então eles não têm plano pra todos. Eles falharam nisso e morreram muitas pessoas inocentes. Inclusive tem uma teoria. Que é um inside job. Inside job é um trabalho... mas tem uma melhor teoria. Não falar nisso, que eles podem estar monitorando. Você sabe que tudo é monitorado. Existem palavras-chave que eles pegam. Inclusive essas que você falou agora. Pentágono, terrorismo... Cara, avião no prédio. Aí o que vai acontecer? Eu vou chegar André Brown, tá, gente? André Brown. E André Varvar. Não fala meu nome não, porra. Pelo amor de Deus, gente. É isso aí, cara. Ai. Inclusive, corremos o risco de... Mark Chapman está esperando a gente na porta. Mark Chapman, não. O nosso Mark Chapman. Charles Manson. Cada um tem o seu, né? Sabe que o Charles Manson... A gente olha os links todos. Charles Manson, que foi o cara que matou... Sharon Tate. Ele matou... Que era a esposa do Roman Polanski. Que ela estava grávida. E ele, ai, meu Deus. Com o sangue dela, ele escreveu uma coisa na parede. Helter Skelter. Helter Skelter, que é uma música dos Beatles. E aí... Foi também uma porrada nos Beatles. Porque ele falou que aquela música... Você sabe que, na verdade, ele não matou, né? Ele ficou dentro do carro. Não, ele mandava os Ele era como se fosse um Jim Jones. Isso aí. Ele influenciava as pessoas. Aliás, Jim Jones, o pastor de diabo, fez a Guiana francesa... A Guiana, né? Uma tragédia absurda. A gente vai contar a história do Jim Jones no próximo episódio de Matriz de Risco. Ou não. Ou no universo paralelo, caso não dê certo. Isso. Então, gente... Foi um barato estar aqui com vocês de mais uma vez. Toda sexta-feira um episódio novo. Assine no Spotify, no iTunes, pra você receber sempre a notificação quando sair um episódio novo. A gente não é rádio, mas vai falar aqui o negócio que você falou 100 vezes. Não esqueça do nosso WhatsApp, 21 995577... Não, falei errado, tá vendo? Me compliquei. 21... Vai, meu filho. 995571813. O primeiro ganha uma caneca do Matriz de Risco. Matriz com a nossa logo, só que tem que vir aqui buscar. Isso aí. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Fala, maninho. Tava aí até agora, né? Esperando, né, cara? Essa volta que a gente sempre volta no final pra falar uma coisa muito importante. É isso aqui, ó. Vou botar, ó. Gostei. O papo lá do russo burro que não viu o sinal vermelho e que virou herói. E vi também o Titanic. Tudo que vocês falaram aí. Foi muito interessante, gostei. Agora eu abri no meu Apple o podcast, né? Esse negócio aí. E aí já posso ver quando tiver. Só me avisar que lá só tem 2 episódios, né? Porque vocês só tem 2. Mas foi muito legal. Continua que vai dar certo. Beijo, te amo. Aí, mamãe, te amo, viu? Valeu, dona Marlu, seu primeiro WhatsApp chegou, hein? Manda o seu, 2199557113. Valeu, galera. Matriz de Risco, dá play aí, maninho. Valeu, maninho.